Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Te Leonardo e continuamos online. Meu povo, como você deve ter percebido, hoje a vinheta veio primeiro, é porque hoje a gente vai ter uma dinâmica diferente. Hoje a gente vai corrigir algumas questões, tá, do livro. Então pega o seu livro aí, né, vai colocar adequado e confere aí se as questões que você fez estão corretas. Vê, como a gente viu vários temas, eu não vou ver exatamente todas as questões, senão esse vídeo ficaria enorme. Mas aí, de alguns povos que a gente viu, a gente vai trabalhar algumas questões aqui específicas só para ver se você realmente está conseguindo entender o contexto do que a gente está trabalhando, beleza? Então pega o seu livro aí e vamos lá. A vinheta já rolou, então dessa vez eu não vou chamar a vinheta. Bom, aqui na página, vamos começar aqui falando, né? Estou aqui com o meu livro dessa vez, ó, estudando aqui. E aí a gente vai começar lá na página da Mesopotâmia, capítulo 5, começa na página 84, 85, aí vem 86, 87, 88, 89, tudo com coisas para ler, a 90, 91 você vem vindo. E aí na 92 vem aí a primeira questão sobre Mesopotâmia. Diz o seguinte. Então, primeira questão da página 92. Dá uma pausa aí, abre lá na página e dá o play para conferir, beleza? Diz o seguinte: onde surgiram as primeiras cidades da história? Como a gente tem visto ultimamente, né? É uma pergunta até relativamente fácil. Como a gente tem visto, a maior parte das civilizações que eram nômades ou seminômades e procuraram se fixar em alguma região, elas procuraram se fixar próxima, né, principalmente de local adequado. Essas civilizações sempre procuraram local adequado que desse para manter uma vida sedentária. E o local mais adequado encontrado na época, né, eram os locais próximos dos rios. Então a pergunta é: onde surgiram as primeiras cidades da história? E aí você pode colocar que as primeiras cidades da história, a maioria delas surgiram próximas dos rios. Vamos conferir. Mesopotâmia, civilizações Mesopotâmia, próximo do Tigre e do Eufrates. Civilização aí hebraica, próxima do Rio Jordão. Civilização egípcia, próxima do Rio Nilo. Civilização indiana, próxima do Ganges e próximo do Indo. Tem algumas civilizações que não tinham um rio específico, assim, mega conhecido, próximo? Tinha. A gente vê que algumas civilizações elas se adaptaram a outras áreas. Mas a maior parte, como está perguntando, é onde surgiu as primeiras cidades da história, e aí a gente faz menção mais à Mesopotâmia e mais ao Egito, mas de maneira geral as principais e maiores cidades surgiram sempre próximas dos rios, beleza? Justamente para poder praticar a produção, né, agrícola. Vamos ver aqui a terceira questão dessa própria página, da 92 ainda. Diz o seguinte: explique como funcionava o código de Hammurabi. Então já está falando aí de um dos povos, né, da Mesopotâmia, teve aí como rei Hammurabi. E aí como é que funcionava? Isso é uma questão que normalmente cai bastante em provas, cai em concursos vestibulares e tal, porque é bem conhecido. O código de Hammurabi é aquela lei do olho por olho, dente por dente, né? É a lei do tailão, né? A lei tá aqui, inclusive, ó, você pode olhar aqui na página 91. Na própria página 91, você aí já procura e aí você vai achar o código de Hammurabi. Página 91, código de Hammurabi, lei do talião, que diz o seguinte, também conhecida como olho por olho, dente por dente. Esse código tratava de crimes familiares, regulava o comércio, direito, a herança, acusações, coisas do tipo. É considerado uma das mais antigas leis escritas, né, da história. Então, o código de Hammurabi aí também bem fácil. Vamos aqui para outra questão. Vamos agora para a página 97. A página 97 ainda trata de Mesopotâmia. E diz assim: explique como os assírios tratavam os povos dominados e seus inimigos. Meu povo, não sei se vocês lembram, mas foram os assírios, por exemplo, que dominaram as tribos de Israel do Norte, né? Qual era a característica dos assírios? Os assírios fundaram um grande império, né? Um dos primeiros impérios da humanidade, e os assírios eram muito conhecidos, e aí você pode conferir aqui, ó, os assírios na página 93, né? E aí aqui no segundo parágrafo diz:
a rigidez e a brutalidade com que os assírios tratavam os povos subjugados. Então, qual é a resposta dessa questão? Explique como os assírios tratavam os povos dominados seus inimigos. Com brutalidade, né? Com crueldade. Eles eram extremamente impiedosos com os seus inimigos, com os seus rivais. Beleza? Veja que é bem simples, você lê aí a pergunta, quando você vai buscar lá no livro, está lá, né, a resposta e o próprio raciocínio das explicações você já deve estar, né, conseguindo entender, porque realmente é simples. Vamos aqui para uma questão aqui na 98, questão de marcar X. Primeira questão, essa que eu falei agora há pouco foi a primeira da 97. Vamos aqui agora para a primeira da 98. Dentre os povos abaixo, qual habitava a região da Mesopotâmia na Antiguidade? Mesopotâmia, que a gente já está vendo, já viu já. Egípcios, já viu que não, né? Os egípcios estão no Egito, então descarta a Mesopotâmia, descarta a letra A. Vamos ver a letra B. Aí só para terminar a letra A, né? Egípcios, gregos, romanos e hunos, não, nenhum desses. Letra B, babilônicos, vamos voltar lá para a página Mesopotâmia aqui, ó. Capítulo 5, Mesopotâmia. Veja aí quais são os povos quando a gente vai passando. Temos aí na página 89 os sumérios, então foi o primeiro povo. Depois vem os acádios. Depois vem os amoritas. Aí na página 91, amoritas e hititas. Aqui na página 93, assírios. E aqui na página 94, caldeus. Já está aí a resposta. Então vamos ver a letra B. Babilônicos. Ô professor, você não falou babilônicos não. Então volta lá na página 94 e olha lá os caldeus. Qual é o nome do império que eles construíram? O segundo império babilônico. Volta aí para a página 91. O que você tem também? Império babilônico. Então, babilônicos, né, tanto nas mãos dos amoritas quanto na mão dos caldeus, babilônico está incluso. Assírios, sumérios, caldeus, amoritas e acádios, todos esses aí estão na Mesopotâmia. Então a resposta correta é a letra B. Letra C, visigodo, burgúndios, ostrogodos e vândalos, não, esses povos a gente nem viu. E a letra D, hebreus, a gente sabe que hebreus está em outra região, começou até na Mesopotâmia, mas foi para a região ali de Canaã. Hititas, mais ou menos, mas mais uma vez vem egípcios, então não. E os hititas também não, porque eles estão mais ali na região da Anatólia. Né? Inclusive vocês podem ver aqui, ó, na página 91, né? Estão ali mais próximos da região da Anatólia, mas até dá para considerar, né? Já que está ali na parte de Mesopotâmia, mas aí a resposta correta é a letra B mesmo, beleza? Vamos aqui ver agora, a gente vai ficar hoje mais em Mesopotâmia e Egito Antigo, tá bom? Vamos aqui para a página 108, vamos para a página 108 e vamos ver mais uma coincidência em relação à importância dos rios para a civilização. Vocês têm que sempre lembrar a importância dos rios para as civilizações antigas. 108. Qual a importância dos rios para o surgimento das primeiras civilizações da humanidade? Os rios sempre foram importantes para a sobrevivência dos povos antigos, porque, por exemplo, sem o rio Nilo, para os egípcios viverem ali era basicamente impossível, porque a região era um deserto. Então, como é que a galera ia plantar sem água? Como é que a galera ia viver sem água? Então, os rios, eles são importantíssimos, principalmente para a prática da agricultura. Beleza? Bom, vamos ver aqui uma questão de marca X na página... antes de uma questão de marca X aqui na 117. Como estava organizada a sociedade egípcia? A gente viu as classes aí egípcias. Quem é que a gente tinha no topo da pirâmide social dos egípcios? O faraó. O faraó é quem manda em tudo. Abaixo do faraó, os sacerdotes. Abaixo dos sacerdotes, os nobres. Né? Então a gente vai ter aí o faraó que governa e sua família e as outras famílias mais elitizadas, as outras famílias mais ricas. Junto desses, como a religião era algo muito forte dentro do Egito, então também os sacerdotes. Esses eram os grupos de elite. Logo abaixo vinham os escribas, né, que eram as pessoas que faziam os registros das coisas do Egito. Aí depois vinham comerciantes e artesãos e, por fim, as últimas classes são camponeses e escravos. Beleza?
você pode ver essa resposta na página 110. Aqui, ó, na 110 tem até uma imagenzinha, né? O meu livro é um pouquinho reduzido, a imagem, mas na sua é bem maior, e aí você pode ver essa imagem aí, onde tem essa resposta, tá bom? Espero que você tenha acertado. E aqui, para fechar, vamos com a questão de marcar X. Vamos lá. Qual a primeira questão da 118? Vamos para a primeira questão da 118. Qual fator geográfico possibilitou o desenvolvimento da civilização egípcia na antiguidade? A presença do deserto do Saara, que favoreceu o estabelecimento das aldeias na região. Meu povo, se estabelecer no deserto é difícil, então não foi isso que facilitou, que possibilitou a galera de ficar lá no Egito, não. A existência de uma densa floresta tropical, vou nem continuar, a região é basicamente um deserto. A existência do rio Nilo, que possibilitou a prática da agricultura em suas margens, a pesca e o uso da água para diversas finalidades. Está aí a resposta, né? Você tem que entender a importância dos rios para a região. E por fim, o clima subtropical de alto índice de chuva, né? Então, de alto índice de chuva na região, não tinha um alto índice de chuva na região não, tá bom? A região, ela era bastante seca. E aí, meu povo, tem as outras questões que quando a gente se encontrar online, a gente já tira mais algumas outras dúvidas em relação às demais. Mas aí tem 10 questõezinhas respondidas, né? Para você trabalhar. Perceba que são fáceis, né, de se resolver, nada muito complexo. E aí, em outras aulas, a gente vai trabalhando mais algumas questões de outros pontos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A gente vê mais algumas outras questões depois online e a gente vai aí se alinhando aos pouquinhos, beleza? Então, até a próxima.